Olá, meus queridos e queridas do 7º ano. Vejam só, esta aula vai ser um pouco longa, porque eu vou ajudar vocês a responderem algumas questões no material didático de vocês. Nós temos essa semana e a próxima para a gente finalizar, né? As questões de interpretação textual eu vou deixar para vocês responderem. Interpretação textual, vou deixar para vocês responderem. As questões de teoria que são relacionadas aos assuntos, eu vou ajudar vocês a responderem elas agora. Então, da página 51 à página 73, notem aí, página 51 à página 73, esta aula ficará disposta para vocês segunda e terça. Segunda e terça-feira, vocês irão assistir esta aula aqui agora, certo? E, consequentemente, irão responder essas questões da página 51 a 73. Lembrando, as de interpretação textual, vocês irão responder. A que fazem menção ao assunto, parte teórica, eu vou responder para vocês e explicar o conteúdo em cima delas. Entenderam? Mãos à obra. Página 51 do módulo de vocês. Página 51. Leia este poema de Manuel Bandeira, A Estrada. Veja bem, é um poema bem interessante. Eu não vou ler porque tem muitas questões para a gente discutir aqui e senão vai ficar muito longo, tá? Eu vou me ater somente à característica da questão, que aí eu respondo junto com vocês e explico o conteúdo propriamente dito. Tá certo, pessoal? Ok. Joia. Releia esse trecho. Estes cães da roça parecem homens de negócio. Pessoal, ó, veja bem. Tá procurando lápis aqui. Cadê meu lápis? Sumiu, vai. Pega esse embargador de texto mesmo. Veja bem, ó. Homens de negócio, sintaticamente falando, é o que nós chamamos de predicativos do sujeito. Nós não, né? Os gramáticos estudiosos. Predicativo do sujeito. Professor, o que é um predicativo do sujeito? Notem aí. Predicativo do sujeito é a parte que dá característica ao sujeito. Estes cães de roça. Quem é o sujeito? Cães. Estes cães de roça. Homens de negócio é uma característica desses cães de roça. Por isso é chamado de predicativo do sujeito. Outro fato importante é que toda oração que tiver com o verbo de ligação, o complemento, na sua maioria das vezes, é o predicativo do sujeito. Ok? Aí ele diz, a função sintática do termo destacado no encerto é a mesma do termo destacado em. Onde é que tem verbo de ligação? Na letra C. É. Cada criatura é única. Única é uma característica do sujeito criatura. Simples assim. Certo? Questão 22, letra C. Questão 23. Novamente nós temos aí uma letra de uma música, Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes e o saudosíssimo Tom Jobim. Os dois são saudosíssimos, né? Aí eu vou me ater só à resposta da questão. A alternativa que traz destacado um predicativo do sujeito é... Simples, verifica onde é que tem um verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele verbo que serve, a gente já estudou, ó. A gente desde o módulo 1 está estudando verbos. E lá nós trouxemos em aula, em bingos, lembra dos bingos, dos verbos? Nós trouxemos o que é um verbo de ligação. Só refrisando aqui, né? Verbo de ligação, os bingos que a gente fazia do próprio assunto, né? Porque a atividade era um bingo, mas era com o conteúdo aderido ao assunto, tá bom? Então vamos lá, o verbo de ligação é aquele verbo que está ali somente para interligar os elementos e não dá uma ideia de ação, é uma ideia de estado, certo? Onde é que eu tenho um verbo de ligação? Na letra C, e fica mais lindo, note que lindo é um adjetivo, que é predicativo do sujeito. Outro fato importante que eu quero relatar aqui para vocês, predicativo do sujeito, em 99% dos casos, é um adjetivo, certo? Beleza? E o que é um adjetivo? Só rememorando. O adjetivo é a classe gramatical que dá característica a um ser, a um substantivo. Beleza? Então, 23, letra C. Virando a página aí, as páginas, nós iremos para a questão 50, para a página 54. Porque
A página 52 e 53 é um texto que eu quero que vocês leiam, né, atentamente, para responder a questão 24. Responder a questão 24. Questão 25. A senhora anda muito engraçada. Foi destacado um verbo que liga uma característica do sujeito. Ou seja, um predicativo do sujeito. Anda muito engraçada. Note que engraçada é uma característica que está dando a senhora. Onde é que tem um verbo de ligação aí? Na letra B. A mulher estava assustada. Assustado é um adjetivo. Então, 25, letra B de bola. Questão 26. Referente a um texto que está acima dele. Então, tem que ler o texto e responder. O que é que eu disse no começo da aula? Interpretação textual eu não vou responder, porque senão vocês não vão ler o texto. Eu quero que vocês leiam. A parte de teoria que diz o assunto, eu vou ajudar vocês a responder agora, nesse exato momento. Então, só rememorando. Esse texto serve para a questão 26 a 28. Só que a 28 traz uma teoria. Então, eu vou ajudar vocês a responder agora. Questão 28 e 27 trata-se do texto, a interpretação textual. Por isso que eu não vou ajudar vocês a responder. 28. Assinale a passagem que traz destacado um verbo de ligação, indicando estado permanente. Ficava completamente feliz. Letra E. Feliz é a característica de alguém. É a característica de alguma coisa. Note que é um adjetivo. Sendo assim, é um predicativo do sujeito. Então, esse verbo ficava aí é um estado permanente. Ela ficava feliz quando você chegava. Quando você ia embora, ela ficava triste. Então, nesse exato momento que você permanecia com ela, ela ficava feliz. Um esquitinho aqui. Certo, pessoal? Questão 28, página 55, respondido com sucesso. Página 56 e 57 e 58 e 59, certo? São interpretações textuais, certo? Interpretação textual. Ademais, a questão 7 é bem simples, certo? Eu vou deixar para vocês responderem porque faz com que vocês enriqueçam o seu vocabulário. Vocês, o que é que vocês vão fazer? Essas palavras que estão em negrito aí, vocês vão buscar sinônimos para elas, certo? Sinônimos para elas. Se são sinônimos, são palavras que basicamente têm a mesma característica de significação, certo? Joia? Então, partimos nesse exato momento para a página 61, onde eu vou ajudar vocês a responder a questão 11, a questão 12, a questão 13, a questão 15. Questão 14 eu vou deixar para vocês, certo? Presta atenção. Página 61. Veja só, página 61. Leia agora a letra desta canção e responda as questões 11 a 13. Admirável chip novo. Pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Aonde estão olhos de robô? A música não é assim, né? Mas o refrão é bem legal e vocês vão lembrar. Pense, fale, cobre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste e viva. Pessoal, o que vocês perceberam aí? Os verbos estão no modo imperativo. Lembra que a gente já tratou desse modo imperativo. Questão 11. Como eu deixei para vocês responderem a questão de interpretação textual daqueles, eu vou ajudar vocês a responder essas, tá? No tocante ao comportamento atual das pessoas diante das influências da sociedade, relacione criticamente a tiria de Mafalda presente no início desta sessão à letra de Admirável Chip Novo. Só ler a tiria de Mafalda que está na página 60. Use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não somos nada. Ele pede para a gente fazer uma característica. Os verbos do imperativo estão imperando para poder vocês fazerem essas ações. É muito comum hoje, na nossa sociedade, principalmente capitalista, né? As propagandas. Compre isso, leve isso, faça aquilo. Né? Nesse mundo capitalista, diante das nossas sociedades que nós vivemos e nós vivenciamos outras também, visualizamos, é muito comum que esses atos
que se insere dentro das propagandas é bem vivo, para que vocês comprem, para que vocês usam, para que vocês possam possuir algo. Mesmo sendo algo que vocês... Poxa, essa blusa tá tão bonita, ainda ela está boa, material ótimo, mas eu quero comprar outra porque essa aqui eu já vesti várias vezes. Então, às vezes, não é que você necessita da coisa, é porque o ato de comprar está enraizado, a propaganda ali que se passa na TV já está enraizada, né? Para que você possa fazer isso. É muito presente na nossa sociedade capitalista, tá? Questão 12. Indique nos insertos a seguir a presença dos verbos nocionais, que indicam noção, e o verbo de ligação. Pane no sistema, nocional. Aonde estão meus olhos, nocional. Nada é orgânico, ligação. Pense, fale, compra, nocional. Leia, vote e não se esqueça, nocional. Use, seja, ouça, diga, nocional. Tenha, more, gaste e viva, nocional também. Então só precisa vocês colocarem N, né? Só no número 3, nada é orgânico, cada ligação vocês vão colocar L. Ok? Virando a página, questão 62. Vejam bem. Leia esta charge e faça o que se pede a seguir. Quanto mais vejo TV, leio jornais e escuto rádio, menos entendo o que acontece. Essa é a ideia. Revela a crítica contida na charge. Pessoal, ó, nossa sociedade às vezes é pautada em algumas diretrizes em que se insere dentro da mídia, né? Às vezes a gente vê fatos que a gente para e pensa, meu Deus, né? Um fato que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora, nesse exato momento, para que vocês respondam a questão da letra A. Vejam bem, todos nós somos seres humanos, todos nós temos nossa importância, todos nós temos nossas características, mas infelizmente, a mídia hoje em dia se propaga que se infelizmente morre alguém, se for famoso, a mídia abrange, fez isso, fez aquilo. Não é verdade? Mas outras pessoas que tinham. Por exemplo, o acidente, infelizmente, com o cantor Gabriel Diniz. Pessoa muito boa, que todo mundo falava, todo mundo dizia que era uma pessoa muito boa. Mas ali, pessoal, também morreu mais 2 pessoas. Foram os 2 que estavam comandando a aeronave. Então a gente precisa também se preocupar com esse eixo. A gente precisa se preocupar com todos de forma gradativa, única, não é verdade? Com todos. Então essa é a crítica que está inerente dentro do contexto da charge, tá? Destaque os verbos. Leio, escuto, entendo, certo? São os verbos que a gente pode destacar aí na letra B. Troca os verbos do primeiro balão por sinônimos. Aí é com vocês agora, tá? Escuto, ouço. Só uma dica. Vocês só vão trocar esses verbos por sinônimos que detêm quase da mesma significação. Pessoal, questão 14. É só você relacionar estes textos que está em vermelho, verde, amarelo, tá? Indicando um sinal de trânsito, né? Para com as relações frasais, tá? A questão 15, vou ajudar vocês a responder agora. Presta atenção. Observe que no texto foram usadas as cores de um semáforo como isso pode ser relacionado à mensagem do texto. Assinale o parágrafo que melhor responda a essa pergunta. Veja que no texto anterior, no texto físico, no texto transcendente da figura, melhor dizendo, que a gente tenha, nós temos esse texto como característica do vermelho, amarelo e verde. Beleza? Essa concepção faz a gente pensar em algumas coisas, né? Note que o para está em vermelho, não só esteja está em vermelho. O vermelho quer dizer pare, tenha paciência, espere, não siga. Já outras percepções como o verde, respeite. Você precisa respeitar a pessoa, por isso está em verde. Você precisa admirar alguém, por isso está em verde. E sobretudo admirar, independentemente da religião, nós temos um Deus Criador. Não estou aqui para falar de religião, somente para embasar essa característica, né? Você precisa valorizar primeiro a si próprio e depois valorizamos os demais, pai, mãe, né? Que são pessoas que dão esse norte para a gente, são pessoas que fazem tudo pela gente, certo? Então, só para responder a questão 15,
O que é que acontece com esse jogo de cores aí? A resposta é a letra A, que concerne com a alternativa correta. Veja, as cores dialogam com a parte verbal do texto, que é isso que eu estou interpretando aqui junto com vocês. Uma vez que representam momentos diferentes, parada, reflexão, ação, estado, mudanças e características de um ser que assume uma nova postura diante das questões culturais. A letra A responde perfeitamente à alternativa correta. Pessoal, vamos lá. Na página 63, 64, 65, certo? Eles trazem um contexto sobre preposição. Uma breve característica sobre preposição preposição é uma classe gramatical, né, que serve para dar elo, para dar característica, para dar liga dentro do seu texto, certo? Então são usados como elementos coesivos, certo? Para poder você fazer com que o seu texto tenha essa probabilidade de interpretação. Por exemplo, algumas palavras já exigem a preposição propriamente dita, como é o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se eu boto assim, gosto de sorvete, gosto fruta. Você gosta de fruta, você gosta de sorvete. A preposição aí é primordial. Então é para isso que serve o contexto preposicional. Para que você detenha dessa capacidade interpretativa. Senão o seu texto não vai ficar coerente. Certo? E aí, partindo desse princípio, nós temos as relações semânticas, ou seja, o significado dessas preposições dentro daquele contexto, tá bom? Então, na página 66, temos aí uma atividade que é referente ao texto que começa na página 65. É normal ser diferente? Uma pergunta, é um texto bem interessante. Eu quero que vocês respondam essas questões interpretativas, porque eu vou ajudar vocês a responder as questões 21 e 23, porque a 22 vocês vão ter que voltar ao texto. E para isso eu quero que vocês voltem e leiam, tá? Então vamos lá, responder a questão 21 e 23. E na página seguinte a questão 68, a página 68. Certo, pessoal? Ok? Tranquilo até aí? Ótimo. 21. As pontas relações estabelecidas com as preposições dos textos a seguir. Outras que escolhe ficar só com um colega ou até sozinhas. Com, tá dando ideia de companhia, com alguém, com um colega. De cor de olhos, o meio que a gente vai usar, a pele, o corpo, a altura, o peso, certo? C, ou desejo ser de outra maneira para ser vencido com as crianças do seu grupo. Do seu grupo. Note que destacou duas, para e do. Para está indicando ideia de finalidade, uma ideia de finalidade, ser mais a fim de ser mais parecido com você, com as crianças do seu grupo, com a companhia, com o meio, com o modo do seu grupo, ok? Beleza? Pessoal, como eu disse na questão do 22, vocês retomam o texto e vão caracterizar. Agora leia o texto e transcreva trechos que apresentem as preposições redigidas pelos verbos, nomes a seguir. Ou seja, vocês vão ler o texto, vão dizer onde está o verbo gostar e transferir onde é que está o verbo gostar com o seu complemento, que vai ser com o complemento DE, por exemplo, certo? Questão 23, vamos lá. Número 1, né? Meio instrumento. Pus-me a cantar minha pena com uma palavra tão doce. Inclusão. Número 2, que até Deus, até. Atribuição de característica, número 3, anjos da lira, é uma característica. Motivo, número 4, não houve no chão criatura de que eu não fosse invejada em minha voz tão pura. Em posse, número 5, o mistério do meu canto, do. Finalidade, por assim, então, docemente meu mal transformar pelo verso, a fim do verso. Sequência, Deus não o aumente para trazer o universo de polo ao polo contente. A sequência, uma a outra. Ok, pessoal? Beleza? Virando a página para a gente finalizar essa aula de segunda e terça. Página 68, questões 24 e 25. Completa as frases com a preposição adequada às ideias indicadas entre parênteses. A garota foi de casa para
à escola, o pai foi embora com tristeza, eles terminaram a palestra sem hesitação, colocamos o enfeite sobre a bancada de mármore, minha mãe foi sem minha vontade, ok? E na 25 ele diz, observe os termos sublinhados nas seguintes frases. Chegou a hora de o público, tempo, as palmas do público, o modo, vista do público, o lugar, ela foi vista naquele ambiente, certo? Tempo, modo e lugar. Bom, pessoal, só relembrando, as questões que eu deixei para vocês respondam, essa aula aqui específica é para a segunda e para a terça, certo? Na sexta-feira eu vou disponibilizar outra aula com o nome aula 3, certo? Mas vou deixar denotado lá, aula 3, certo? Para que a gente possa responder mais questões, tá bom? Ah, só um detalhe. Vamos aproveitar que tem 20 minutos, né? Eu anotei aqui, vamos responder as páginas 71, 72 e 73, estava esquecido, eu anotei, já ia me despedir sem fazer essas questões. Vamos lá, rapidão, as 71, 72 e 73, tá? A lenda do Guaraná. Eu vou deixar para que vocês leiam o texto e respondam a questão 28, que é sobre a interpretação textual. 29. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra em destaque no trecho a seguir. Decidiu ceifar aquela vida em flor. Decidiu plantar, certo? Alternativa correta, letra D. 30. A partir dos verbos em destaque nos excertos a seguir, classifique-os com verbos nacionais ou verbos de ligação. Vamos lá. Vivia, nacional. O casal era, de ligação. Se aproveitou, nacional. A triste notícia se espalhou rapidamente, nacional. Cujas sementes são negras, de ligação. Então, N, L, N, N e L, na sequência, tá bom? 31. O projeto Montanha Limpa, desenvolvido desde 1992. A questão, ele pede que a gente classifique a preposição que indica tempo. Pronto, desde 1992, então a preposição que indica tempo é a letra E, desde, ok? No trecho, o Rio não se industrializou, deixou explodir a questão social, certo? Fermentada por mais de 2 milhões de favelados e inchou a exaustão. Foi o modo, pessoal. A exaustão é o modo. Então, 32 também, letra E. 33. O policial recebeu o ladrão a bala. Você tem a preposição porque foi o modo como o policial recebeu o ladrão. E no segundo contexto, a bala é um artigo. Desta forma, 33, letra A, tá? 34. O texto sobre a lenda do Guaraná poderia ser publicado em uma revista científica? Justifique sua resposta. Artigo científico é aquele artigo em que detém uma informação científica, né? Existem muitos artigos publicados agora, nesse período que nós estamos, que todo mundo está com os pensamentos ali, só voltado para eles, que é sobre uma vacina para a Covid-19, tá bom? Pessoal, ó, deixarei para vocês responderem a página 73. Pronto, veja bem. Sexta-feira terá uma aula gravada com a aula 3, a partir da página 74, para que a gente possa responder mais algumas questões e ajudar vocês, tá? Então, esta aula aqui é para segunda e terça. E sexta-feira tem mais uma aula gravada, para que a gente possa dar adiantamento ao nosso módulo. Professor, por que não está tendo aula online nessas 2 semanas? Pessoal, porque nós precisamos adiantar um pouco o módulo da gente, né? Note que as nossas aulas online a gente fazia toda semana na terça-feira. Mas a gente está precisando adiantar um pouquinho por conta que o nosso término das nossas atividades é em dezembro, agora é dia 16. Como falta 2 semanas, aí eu estou ajudando vocês a responder as questões. Mas lembrando que qualquer dúvida eu estou online para tirar todas as dúvidas, só mandar mensagem para mim que eu respondo. Posso demorar um pouquinho? Posso. Porque às vezes na hora que vocês podem mandar mensagem, eu esteja ministrando aula em outra turma, tal, etc. Mas aí não se preocupe que eu respondo a vocês da melhor forma possível, tá? Então, na aula de sexta, nós iremos começar da página 74 até algumas paginazinhas para a próxima semana a gente finalizar o nosso módulo, tá certo, pessoal? Quero lembrar que quem finalizar o módulo com êxito, respondendo o volume número 3, ganhará 10 e não precisará fazer a prova. Ganhará 10 e não precisará fazer a prova, tá certo? Tchau, pessoal!